Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do nono ano, aula 69, conteúdo artigo de opinião. Antes, você já reparou, houve uma mudança no Google Class. Se você utiliza, não deixe de acessar a atividade obrigatória, a número 1. Através dela, você exercita o conteúdo e também registra a sua presença na aula. Acesse também os demais materiais e interaja com o seu professor. Você que está realizando através da televisão, mantenha um contato com o seu colégio, com a sua escola, para retirar as listas de exercícios e também devolvê-las. Assim você também irá exercitar o conteúdo e também será avaliado, certo? E todos, registrem os conteúdos, as respostas, as explicações, tudo que você julgar importante no seu caderno. Assim você terá um fácil acesso para a consulta, quando tiver trabalhos e avaliações. Vamos agora para os nossos objetivos. Eles são: ler e compreender um artigo de opinião, inferir informações implícitas e o sentido de palavras ou expressões, localizar informações explícitas, estabelecer relações entre partes do texto, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada expressão. Como você percebeu, hoje daremos continuidade à leitura e compreensão do fragmento da aula anterior. Veremos um novo fragmento, a continuação dele, e faremos atividades de leitura e compreensão. Mas antes, para começo de conversa, você já deve ter reparado na imagem. Nós temos aqui uma situação que é muito comum e acontece bastante. Nós sempre temos acesso, sempre ficamos sabendo de algo parecido com o que está sendo retratado aqui. Nós temos alguns personagens, conseguimos ver que há um fotógrafo, um repórter, temos ali um segurança e temos 3 personagens ao fundo da imagem que são as celebridades, provavelmente, né? São pessoas importantes, pessoas famosas. E o segurança está tentando impedir que o fotógrafo tire uma imagem, uma fotografia, registre aquele momento daquelas celebridades. Gostaria de saber de você, qual a importância de haver privacidade em nossas vidas? Você acha que é importante haver privacidade ou não? Acha que não é importante? Você acha que nem tudo que as pessoas fazem precisa ser divulgado? Ou acha que não há problema nenhum na divulgação da vida particular das pessoas? Inclusive da sua. O que você acha sobre isso? Pensou? Vai pensando, pode ir registrando no seu caderno. E sobre essa situação retratada na imagem, você acha que é aceitável a exposição da privacidade de uma pessoa por ela ser famosa? Você concorda ou discorda disso? O que você acha? Que se a pessoa é famosa, ela tem que realmente mostrar o que ela faz na sua vida íntima, nos seus momentos de família, nos seus momentos particulares. Você acha que ela tem que mostrar, que ela não pode achar ruim ser registrado esse momento? Você acha que não, que a vida privada dessa celebridade, se ela não quer mostrar, deve ser permanecer no anonimato, sem as pessoas conhecerem o que ela faz em particular? O que você pensa sobre isso? Acha que a privacidade deve ser divulgada ou não deve ser divulgada? Pensou sobre esse assunto? É um assunto bastante polêmico, né? Tanto que ele faz parte do artigo de opinião que estamos lendo, né? A privacidade sempre gera polêmica, porque tem gente que não se importa e tem gente que se importa bastante com a divulgação da sua vida. Temos aqui mais um fragmento do artigo Celebridades Descelebradas. A privacidade se tornou um mito e, já que é impossível retroceder, é preciso gerir essa nova imagem pública. Fragmento novo. Não é preciso habitar a casa do Big Brother para ter a vida privada transformada em entretenimento. Basta fazer o que não seria feito normalmente em público. As paredes não têm ouvidos, mas todo o resto parece ter. Já que é impossível retroceder, o que resta é administrar esse novo tipo de patrimônio público. Como todo patrimônio,
ele precisa ser estável para se tornar uma referência e, nesse processo, acaba perdendo a espontaneidade, a mais humana de suas características. Aos poucos, as regras de conduta invadem os reconditos da vida pessoal, plastificando a personalidade e aprendendo a máscara construída ao longo da vida, mesmo que não se concorde com ela. Hoje todos nos tornamos personalidades transparentes. Nunca foi tão fácil checar referências e, a princípio, não há nada de errado nisso. Uma das principais regras de sobrevivência social, pilar de sistemas tão diversos quanto a maçonaria ou o marketing, sempre foi desconfiar de estranhos. De perto, entretanto, ninguém é normal. Como diz a polícia dos Estados Unidos, você sempre tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá ser usado contra você. As mídias sociais são, como o próprio nome dá a entender, uma forma de mídia. Pessoas comuns não têm relações públicas, advogados, assessores ou consultores de imagem para auxiliá-las no dia a dia e, por isso, ainda vão demorar para perceber que um vexame registrado online é difícil de apagar. Certo? Terminamos a leitura completa do artigo de opinião. Conseguimos ver mais algumas ideias, mais alguns argumentos usados pelo articulista. Ele traz até alguns exemplos, algumas situações. Dando seguimento, veja comigo esse quiz, responda comigo. O que significa o ditado popular? As paredes têm ouvidos. Letra A. Exprime um alerta para os perigos de sermos escutados sem saber, de sermos bisbilhotados. Letra B. Quer dizer que ninguém pode estar ouvindo a conversa. Letra C. Significa que pessoas próximas não podem estar ouvindo uma conversa de outro grupo. O que você pensou? Pensou na A, na B ou na C? O que significa as paredes têm ouvidos, esse ditado popular? Você já ouviu ele? Você usa ele? Então vamos para a correção. Se você pensou na letra A, pensou super certo. As paredes têm ouvidos exprime um alerta para os perigos de sermos escutados sem saber, de sermos bisbilhotados, de alguém, de certa forma, estar nos espionando, certo? Esse é o sentido desse ditado. E com base nele, nós temos mais um exercício. Sabendo que a expressão as paredes não têm ouvido, mas todo o resto parece ter, presente no texto, faz uma alusão a esse ditado popular. Explique o que ela significa nesse contexto. Explique o ditado popular no contexto do artigo de opinião. Responda.
Respondeu? Conseguiu fazer essa ligação do que significa esse ditado no artigo? Então, confira a sua resposta. Tudo o que fazemos pode ser do conhecimento de todos, já que o registro de dados e fatos se tornou simples e acessível a um grande número de pessoas. Isso mesmo, tudo o que fazemos fica registrado na rede. Não há como escapar. Uma vez na rede, sempre estará lá de alguma forma. Temos mais um quiz aqui. Já que é impossível retroceder, o que resta é administrar esse novo tipo de patrimônio público. O que é esse novo tipo de patrimônio público? Letra A, as redes sociais. Letra B, a espontaneidade humana. Letra C, a vida privada. O que você acha? Qual alternativa é patrimônio público? Qual o significado? Se você marcou, pensou que o novo patrimônio público é a vida privada, acertou. É um novo patrimônio público. De certa forma, todos têm acesso, assim como os patrimônios públicos são praças, órgãos do governo. A vida privada das pessoas, de certa forma, também se tornou um patrimônio. Todos acabam tendo acesso de alguma forma. Talvez você nem saiba, mas seu nome já foi pesquisado de alguma forma. Já deram uma googada aí no seu nome, certo? E você nem sabe, você não teve acesso, você não sabe quem foi, nem quando, nem como. Foi visto, foi pesquisado quem você era. Exercício de número 2. Em seu sentido mais usual, patrimônio público pode ser entendido como o conjunto de bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, que pertence ao povo, administrados pelas esferas de governo. Releia esse fragmento. Como todo patrimônio, ele precisa ser estável para se tornar uma referência. Porque a vida privada precisa ser estável para se tornar referência? Responda.
Anotou sua resposta? Então vamos para a correção. A vida privada precisa ser estável para se tornar referência, porque ela está sob o julgamento do público, da opinião pública, constantemente. Por isso tornou-se patrimônio público. Todos estamos sendo avaliados quando postamos ou publicamos algo. É inevitável, certo? Temos mais um exercício, o exercício de número 3. Leia junto comigo. Porque a vida privada, ao se tornar referência, está perdendo a espontaneidade, porque o traço espontâneo da vida está sendo perdido. Anote.
Anotou sua resposta? Conseguiu perceber por que os traços espontâneos estão desaparecendo? As pessoas estão perdendo a espontaneidade da sua vida privada? Então vamos conferir. A espontaneidade está se perdendo, pois o comportamento e as ações das pessoas passam a ser planejados, de modo a evitar um constrangimento ou até mesmo ser aceito. Justamente, as pessoas perderam ou estão perdendo a espontaneidade nas redes sociais porque tudo deve ser planejado ou pensado de modo a não ter problemas, constrangimentos, aflições, humilhações, alguma coisa que alguém olhe e teça uma avaliação negativa sobre o que foi publicado. Exercício de número 4. Vamos responder. Com base no contexto, explique o significado de recônditos. Invadem os recônditos da vida pessoal. O que significa recônditos?
Respondeu, precisou do dicionário, olhou no celular, num site aí que tem alguma definição, já ouviu falar nessa palavra, reconditos, certo? Então confira a sua resposta. O vocábulo reconditos, em seu sentido mais amplo, pode significar tudo o que está oculto. Nesse texto, refere-se às partes escondidas e ou íntimas da vida pessoal. Então, quando ele cita essa palavra, ele está se referindo a isso, as coisas mais íntimas, mais privadas da vida da pessoa. Exercício número 5. As mídias sociais são, como o próprio nome dá a entender, uma forma de mídia. Ele está dizendo que as mídias sociais são uma mídia. Mas o que significa isso? Qual é a finalidade de uma mídia social? Explique. Então, mídia social, com certeza alguma você deve usar ou já usou
alguma mídia social. Mas você conseguiu explicar aí qual que é a finalidade, o objetivo, para que serve uma mídia social? Então confira se o seu pensamento, a sua ideia sobre mídia social é o que está aqui. Se tem a mesma ideia, mantenha sua resposta. A finalidade das mídias é proporcionar a interação entre pessoas, compartilhamento de experiências, informações, notícias e entretenimento. Isso mesmo, quando o autor cita que mídia social é uma mídia, ele está dizendo algo redundante, que a mídia social é um meio de se comunicar, um meio de compartilhar informações, normalmente informações privadas, certo? Se você é uma pessoa privada, não é uma imagem pública, você vai compartilhar algo que você fez no seu dia a dia. Lembrando o que a gente já respondeu em outras questões, sempre tomando o devido cuidado, certo? Exercício de número 6. Quais são os sentidos da palavra destacada nesse contexto? Nós temos a palavra vexame. Um vexame registrado online é difícil de apagar. Qual é o sentido? Aflição, letra A, aflição, vergonha e humilhação. Letra B, urgência, exame ou documento. O que significa vexame? Escolha a alternativa.
Recorreu ao dicionário de novo para verificar qual das alternativas aí está com o significado de vexame? É a letra A, a letra B? O que você anotou? Confira. Vexame. Letra A, aflição, vergonha e humilhação. Então, quando o autor cita vexame registrado online é difícil de apagar, ele quer dizer que uma humilhação, uma vergonha, uma situação de aflição é difícil de você retirar da internet. Como já vimos e existem inúmeros exemplos, sempre tem alguém que acaba salvando aquilo e acaba repostando, compartilhando. Dificilmente será retirado totalmente. Sempre alguém retomará aquele assunto, aquela humilhação, aquela vergonha. Ok? Número 7, vamos lá para esse exercício. Porque é difícil para as pessoas comuns perceberem que um vexame online é difícil de apagar. Por que as pessoas não percebem? Porque elas têm essa dificuldade de perceber que é difícil retirar um vexame da internet.
Então, anotou? Por que é difícil retirar? Porque as pessoas não percebem a dificuldade de retirar um vexame da internet. Lembra lá no início, quando fizemos a leitura do texto, depois você pode voltar, ver os slides. No último parágrafo, o autor, ele cita que pessoas comuns, nós, não temos assessores, não temos advogados, não temos secretários, não temos pessoas que nos auxiliam no dia a dia, que poderiam supervisionar, dizer, olha, essa postagem não está adequada, olha, essa foto você não deveria fazer essa expressão, essa careta está muito esquisita. Alguém pode reproduzir isso de uma maneira negativa, você acha que é engraçado, mas não está sendo muito engraçado não. É o que o autor diz, fica difícil porque nós não temos um amparo, às vezes não temos pessoas que sabem das possibilidades. Um advogado iria amparar por modo jurídico. Ó, o que você escreveu não vai ser bem aceito, você pode ser processado, alguém não vai gostar, você está ferindo a outra pessoa através das palavras. Então, falta para a gente o assessoramento, a percepção do que está sendo colocado, certo? Veja comigo a sugestão de correção. Porque as consequências da divulgação podem ser muito fortes e uma vez na internet fica difícil voltar atrás. Como já disse e repito, uma vez na internet sempre alguém vai salvar e vai acabar repostando aquilo e nunca será apagado. Mesmo que seja feito algo juridicamente, entre com processo, não se pode prever quem está, quem guardou, quem não guardou, e depois de algum tempo aquilo aparecer novamente. É algo que dificilmente será retirado, certo? Estamos chegando ao fim da nossa aula. Acompanhe comigo o que aprendemos hoje. Leitura e compreensão de artigo de opinião. Lemos um artigo, aprendemos várias coisas através da opinião do autor. Discussões sobre privacidade e internet. Garanto que você deve ter anotado aí algumas coisas lá no início sobre privacidade, se você concordou ou não com aquela imagem que estava sendo retratada, das pessoas famosas terem a sua privacidade invadida por repórteres, por fotógrafos. Garanto que você deve ter anotado isso e, de certa forma, até discutido comigo, mesmo que não estejamos nos vendo. Inferimos também informações implícitas e o sentido de palavras e expressões. Lembra lá do reconditos? Talvez você não tenha ouvido ou faz muito tempo que você não ouviu essa palavra ou nem sabia o que era, aprendeu uma palavra nova que pode ser útil no seu dia a dia. Localizamos informações explícitas, informações que estavam claras lá no texto. Estabelecemos relações entre partes do texto. E também reconhecemos o efeito de sentidos de algumas palavras, certo? Tenho aqui ainda as referências da onde nos baseamos para fazer essa aula. Você pode consultar, pode pesquisar. Ainda digo para você, não esqueça de realizar as atividades que estão no Google Class, para que você tenha a sua presença registrada na aula. Também retomo, deixe um comentário para o seu professor sobre o conteúdo, comente sobre esse conteúdo com o pessoal da sua turma no mural. O mural é para isso, para interação. Tome cuidado com o que você vai escrever. Escreva algo sobre o conteúdo, algo coerente, certo? Já exercite o que trabalhamos no artigo de opinião, certo? Faça esse exercício, faça uma interação lá sobre o que as pessoas da turma acharam sobre esse conteúdo, certo? Chegamos ao fim da nossa aula. Desejo a você dias melhores, continue bem e bons estudos.